Café com o teu pai aí, perdeu a conta do Instagram, tá sendo processado, aparecendo na mídia, né, num processo difamatório. Basicamente ele se fudeu e eu vou explicar para vocês exatamente o porquê que ele se fudeu. Eu vou mostrar que o que está acontecendo com ele é diferente do que está acontecendo com a mídia e tirar uma lição muito importante disso para que vocês jamais cometam o erro que ele cometeu. Bom, vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, tá? E direta, para que não se torne um vídeo bom, para vocês entendam o que está acontecendo de fato com o Café com teu pai. Segundo a mídia, ele está sendo aí processado, né, tendo problemas com a justiça por conta de misoginia. Isso não é verdade, tá? Isso é um processo difamatório. O que mais incomoda a mídia hoje, que é uma mídia progressista, é justamente essa questão dele trazer uma perspectiva tradicionalista e conservadora no conteúdo deles. Então estão atacando essa questão da suposta misoginia. Primeiro de tudo, ele não foi misógino em nenhum momento ele propagou ódio contra as mulheres. Em todo momento, ele basicamente ajudou mulheres a serem mais tradicionais e a encontrarem relacionamentos, não ficarem apenas na mão de homens comedores, nem perdessem a sua moral, né? Seu histórico positivo ali por coisas esdrúxulas. Então, foi basicamente o que ele fez ali, foi mais para ajudar mulheres a encontrar um relacionamento, um bom homem, né? E o que elas poderiam fazer para poder chegar a isso e não serem enganadas por um homem que só queria comer elas ou coisa do tipo. Ponto e vírgula. Mesmo que ele tivesse sido misógino, você pode ser misógino no Brasil hoje. Eu não estou falando que alguém deva ser misógino, mas misoginia ainda não é crime. Então, não tem como enquadrar ele em nenhum crime judicialmente por misoginia, porque misoginia não é crime. Então, caso ele tivesse sido misógino, isso não seria suficiente para ferrar com ele. Mas a gente precisa entender que a justiça e o Estado usa de outros subterfúgios para poder ferrar com alguém que está incomodando muito, quando não consegue encontrar ou prejudicar aquela pessoa pelo aquele ponto que está incomodando. No caso, existem pessoas que realmente cometeram crimes, mas que não conseguiram ser pegas pela justiça nem pelo Estado por aqueles crimes. Então, o Estado e a justiça tiveram que achar uma outra coisa para poder contornar a situação e prender aquela pessoa. Al Capone matou pessoas, tráfico de drogas, no final ele foi preso por crimes financeiros, entende? Aquele MC não sei o que, Ryan, eu acho, posso estar falando errado aqui, então peço perdão se eu tiver, bateu na mulher, fez um monte de merda, cantou música de apologia ao tráfico. No final das contas, ele foi preso por lavagem de dinheiro. Então, assim, são subterfúgios que a justiça, às vezes a polícia, o governo encontra para poder prender pessoas problemáticas ou ferrar com pessoas problemáticas quando ele não gosta, quando aquela pessoa é incômoda, até mesmo quando aquela pessoa comete um crime bem feito. Então, pega a pessoa por outro contorno. No caso desse cara do Café com teu pai, ele cometeu um erro muito grande. Quando ele perdeu a conta dele pela primeira vez, ele entrou com um processo contra a Meta, que é a dona do Instagram e do Facebook, pedindo o retorno da conta dele e pedindo um ressarcimento, né? Uma indenização, porque ele tomou prejuízo ao perder a conta dele, tá? A conta dele não caiu porque ele fez alguma coisa de errado. Hoje em dia, gente, qualquer pessoa com dinheiro ou muito poder consegue derrubar uma conta. É só mobilizar uma grande quantidade de pessoas para denunciar que automaticamente aquela conta cai. Não é uma coisa que passa por alguma análise. Só depois que vai ser analisado quando a pessoa recorrer. Ou existem outros mecanismos até mais sujos, através da Deep Web, que alguém com muito dinheiro consegue derrubar aquela conta. Café com Deus Pai, com teus pais, não, desculpa, com teu pai, ele brigou com muita gente. Ele brigou com a Anitta, ele brigou com o Lula, enfim, com muita gente grande e que tem poder de mobilização e capacidade financeira para derrubar a conta dele. A conta dele foi derrubada. Quando ele entrou com essa ação pedindo uma indenização, pedindo dinheiro de volta, ele alegou que tinha uma empresa que obtinha ganhos com aquela produção de conteúdo, né? Através da produção de conteúdo como criador de conteúdo e a empresa de marketing. Ele fez essa alegação e pediu essa indenização, ou seja, judicialmente ele declarou que ganhava dinheiro com aquilo, que foi prejudicado financeiro, que ele queria dinheiro. Qual era o problema? Apesar da conta dele dar muito certo, ele fez a mesma coisa que o Fala Glauber fez. Ele manteve um cargo público.
puta burrice, servindo a dois senhores. Ele quis empreender, tá no digital, criar conteúdo, mas manteve o carguinho público dele, que provavelmente dava muito menos dinheiro para ele do que a conta dele no Instagram dava, porque uma conta daquele tamanho dá um rendimento de dezenas, centenas, podendo chegar a centenas de milhares por mês, e com o cargo público dele ele ganha no máximo 10 mil, 15 mil por mês, no máximo 20 mil, nada muito além disso. Pois bem, no exercício do cargo público dele, ele não pode exercer atividade remunerada, nem de caráter moral, produzindo conteúdo em redes sociais ou mídias digitais. Ou seja, ele vai ter que se fuder de um jeito ou de outro. Deixaram ele num beco sem saída. Por quê? Ou ele diz que ele mentiu para a justiça no processo contra a Meta, ou ele assume que falou a verdade ali e ele é exonerado do cargo público dele. Cara, aqui fica a grande lição. Se você entra no campo de batalha, que é defender ideias, defender valores dentro da rede social, que seja algo que você acredita, você está entrando no campo de batalha, você virou um guerreiro. E vai ter gente querendo te fuder, te enfiar uma espada por todos os lados. Se você piscar o olho e der um mole e tirar a armadura ou abaixar para pegar alguma coisa no chão, vão enfiar a espada em você. Então, assim, o que ele fez basicamente foi isso. As pessoas estavam ali incomodadas com o que ele estava falando. O que ele estava falando não era crime nenhum, não era nada que desse para fuder com ele. O que eles fizeram? Esperaram um momento de distração, estavam prontos e cravaram a espada no rego dele. Por quê? Porque ele quis empreender, o empreendimento dele deu certo, que é o mais difícil de acontecer, ele começou a ter resultado, a mudar de vida, mas ainda ficou preso àquela necessidade de estabilidade do funcionalismo público, mesmo que fosse um rendimento muito inferior ao que ele estava lucrando na empresa dele. Essa aqui é o problema da mentalidade de apego à segurança que os funcionários públicos têm. Ele tem uma empresa, um business que ele construiu, que está dando certo, que dá um resultado, que dá muito mais horizonte a ele, mas ele quer ficar preso ainda, mesmo ganhando 200 mil, ele quer estar preso a 20 mil por mês, porque aquilo ali dá estabilidade para ele. Olha que loucura. E estabilidade, como o Flávio Augusto diz, não existe. E quando você dá certo em alguma coisa muito maior, ou você avança em alguma coisa transformadora, você tem que abrir mão da coisa antiga. Se você não abrir mão, você vai ficar sem uma e nem outra, que foi basicamente o que ele fez. Ele ficou sem uma e sem a outra. É como se você, por exemplo, tá num relacionamento, você tá namorando, e aí você conhece uma outra pessoa, começa a gostar dessa outra pessoa, e já não tá gostando mais da pessoa antiga, mas a outra pessoa antiga você já tem um relacionamento mais longo, você já sabe o que é, você não sabe exatamente como vai funcionar com a outra, mas tá tudo bem. Não tô falando que isso é legal, mas se aconteceu, larga a pessoa antiga e vai com a pessoa nova. Ou então, deixa a pessoa nova pra lá, nem começa com ela, nem entra no relacionamento e faz a manutenção do teu relacionamento antigo e seguro, mesmo com os problemas que você já sabe. Ficar com as duas vai fazer com que você fique sem uma, sem a outra e desmoralizado. E é o que tá acontecendo com ele. Ele vai ficar agora sem o cargo público, perdeu a conta no Instagram, deu margem para um processo de difamação na mídia, que está acontecendo, porque estão falando que ele está sendo ferrado por um crime de misoginia, que nem é crime e ele nem foi misógino, e ao mesmo tempo ele ficou sem a fonte de renda dele que ele construiu, e ao mesmo tempo ele vai ficar sem o cargo público de suposta estabilidade que ele tinha, que ele tentou defender e ficar por tanto tempo. Foram subterfúgios encontrados para fuder com ele, e foi a mesma coisa que fizeram com o Fala Glauber. O erro deles não foi a produção de conteúdo, o erro deles não foi nada que eles fizeram em específico. O erro deles foi ter dado certo com o negócio, com o investimento que eles fizeram, com o business que eles criaram, começaram a lucrar muito, criar um grande horizonte com aquilo e não ter tido a coragem de largar um empreguinho público que dava uma rentabilidade até esdrúxula comparado ao que eles já estavam lucrando, uma perspectiva travada, porque você não tem como crescer muito no emprego público, mas para manter aquela necessidade de estabilidade pública, eles ficaram tanto tempo agarrados àquilo e não se soltaram, que eles acabaram se fudendo por causa disso. Porque muitos cargos públicos impedem que você tenha outra fonte de renda, ou exigem um código de conduta que te impede de ter determinados tipos de exposição. Eu não tô nem entrando no mérito aqui de que tá certo ou que tá errado. Eu acho só uma grande estupidez. Estou esclarecendo para vocês o que tem acontecido. E o que aconteceu tanto no caso do Fala Glauber, como está acontecendo agora no caso do Café com Teu Pai. Como tudo que acontece com as outras pessoas, o que a gente pode fazer é tirar uma lição. Se algo que você tentou tá dando certo na sua vida, tá andando, tá fluindo, larga o que você estava fazendo antes.
Principalmente se você já conseguiu superar aquilo que você estava fazendo antes. Não ficar preso àquela coisa antiga. Não dá para ter tudo na vida, não dá para servir a dois senhores. Cada escolha é uma renúncia. Renuncia a algo antigo, atravessa a ponte e corta a ponte. Porque caso contrário, vocês vão querer ter as duas coisas e vão acabar sem porra nenhuma. Então, isso é uma maturidade importante que a gente tem que entender toda vez. 100% das vezes que a gente tenta mudar de vida, mudar de negócio, fazer alguma coisa, e a gente fica muito apegado querendo manter a coisa antiga, a gente acaba ficando sem nenhuma coisa ou sem outra, tá? É igual o pessoal que vem para os Estados Unidos aqui, fica totalmente apegado ao Brasil, não consegue criar uma vida aqui. A pessoa acaba não dando certo nem aqui nem no Brasil, tá? Então, não esqueçam desse caso, guardem como uma lição para que vocês não cometam o mesmo erro. E também não caiam aí nas falácias da mídia, porque a mídia tem os próprios interesses dela. Lembrando em consideração que esse ano é ano de eleição e todo mundo que fala contra o interesse do sistema vai ser censurado. Esse bando de conta caindo é pelo mesmo motivo que nas últimas eleições o Twitter também caiu pouco antes das eleições e voltou a funcionar depois das eleições, porque qualquer fluxo de informação contrário ao sistema, o sistema se chama Lula, não é interessante e ele vai ser combatido para não criar votos contrários ao que eles querem, tá? Esse vídeo é só, se gostou deixa o like, se tiver alguma coisa para acrescentar nos comentários, tamo junto, até a próxima.